Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Você que está nos assistindo aí também, um bom dia para você. Nós estamos aqui na nossa jornada, livro de Josué, capítulo 6. Vamos abrir. Livro de Josué, capítulo 6. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira vitória de Josué, ou a primeira vitória do povo de Deus sob a liderança de Josué. E nesse capítulo 6 nós temos alguns princípios que se aplicam para nós hoje, como ter uma vida vitoriosa. Nós não somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas nós somos vitoriosos. Tá certo? Então não existe patenteamento nem de vitória na Bíblia. A vitória é nossa, do povo de Deus. Tá certo? Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez, tornaram ao arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos,
também bois, ovelhas e jumentos. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos expor o texto. Vamos falar sobre o segredo de uma vida vitoriosa. Preste atenção, irmãos. Ser vitorioso, segundo o ensino da Bíblia, está relacionado com aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Então, todo aquele, está lá em 1 João capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E nós somos, segundo Romanos capítulo 8, hiper-Nike. O que significa essa palavra? Mais que vencedores. A Nike, essa empresa de calçados, de esportivos, né? Estou falando coisas que vocês entendem ou não? Nike é um deus do panteão grego. Porque para os gregos, a vitória vem de Deus. Toda vitória procede de Deus. E João usa justamente essa ideia para mostrar que nós não somos vitoriosos por aquilo que nós conquistamos. Nós somos vitoriosos pelo fato de estarmos em Cristo Jesus. Então o nosso DNA é de vitória. Então, muda essa cara de derrotado, por favor. Dá um botox espiritual aí. Sorria, meu irmão. Tá certo? Nós somos mais que vencedores. Está lá, Romanos capítulo 8. Então, nós não podemos medir a nossa vida. Por exemplo, pega o apóstolo Paulo. Morreu pobre, morreu solitário, morreu decapitado. Um homem que foi um instrumento nas mãos de Deus. Se fosse pela revista Forbes hoje, dizia, isso é um desgraçado. Nem Deus amparou ele. Por quê? Porque nós olhamos a vida da perspectiva do homem pecador. Vocês estão estudando isso com o pastor Hernandes em Eclesiastes. Mas se nós olharmos da perspectiva bíblica, você vai entender que nós somos vitoriosos por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos, realizamos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Todo mundo tem que decorar esse versículo. 1 Coríntios 15, 57. Vamos lá, juntos? O que é que diz? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso. Então, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, a vitória é nossa. Aí você diz, mas pastor, por que eu vivo uma vida assim de derrotas, de fracassos? É porque você não está vivendo em obediência. E é o que nós vamos aprender hoje aqui. Tá certo? Quer dizer, quando Jesus vai fazer o Sermão do Monte, ele começa o Sermão do Monte com o quê? Com as 8 bem-aventuranças. E as 8 bem-aventuranças colocam lá que nós somos felizes e bem-aventurados, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. É maravilhoso saber que você e eu podemos realmente optar pela vitória. O homem do mundo, ele não. Mas nós, pelo fato de nascermos de novo, de sermos filhos de Deus, nós podemos ter uma vida
vitoriosa. Você não está acreditando não, né? Diz amém aí, pelo amor de Deus. Misericórdia. O livro de Josué é um manual de vitória. O nome Josué é o mesmo nome em hebraico para Jesus. Significa o Senhor salva. Esse livro foi escrito para mostrar que Deus cumpriu as suas promessas feitas aos patriarcas. E agora Ele está concretizando essas promessas, dando para o povo a terra prometida. E a vitória aqui, nós vamos aprender aqui alguns princípios, né? De como podemos ter uma vida vitoriosa. Como vencer inimigos poderosos. Como avançar diante de grandes obstáculos. Porque Deus deu a terra ocupada. É a mesma coisa você comprar um apartamento da Caixa Econômica Federal com inquilino dentro. E uma vez eu queria comprar um lá em Recife, e saiu o leilão da Caixa, eu vi, dava para eu comprar, dar uma entrada, financiar, estava barato. E aí eu fui lá, cheguei para o porteiro e disse, eu queria visitar o apartamento, papapá. Você sabe, todo jovem é ousado, né? O cara falou assim, olha, eu aconselho o senhor não ver. Eu falei, por quê? Não, porque quem mora aí é um pistoleiro, lá do sertão. Né? Aqui é o seguinte, a primeira batalha para conquistar a terra prometida é entrar numa cidade fortaleza. Tá certo? Porque crente acha que vai conquistar a vitória com facilidade. Tem uns que dizem assim, uns mais santos, eu estou em paz. Jesus conquistou a nossa vitória na cruz, não foi ou não foi? Com muita dor, com muita luta, com muito sofrimento. A vida do crente é uma vida de luta, mas é uma vida vitoriosa. Primeiro princípio que esse capítulo vai nos ensinar, veja bem, grife esse versículo na sua Bíblia. Versículo 2. Josué 6:2. Vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então aqui é o princípio fundamental do capítulo, da narrativa. Toda vitória é uma dádiva de Deus. Esse é o primeiro princípio. Primeiro princípio. Entreguei nas suas mãos, ou na sua mão, o rei e toda a cidade. Então o que Deus está ensinando para Josué, ensinando para a gente? É que você vai conquistar a terra, mas você vai conquistar a terra porque eu vou dar a vitória para vocês. Sou eu que vou conquistar. Josué 1:3, o que diz lá? Volta lá. Josué 1:3, vamos juntos? 3, o que diz? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Irmãos, que coisa maravilhosa é a gente saber que todas as vitórias que nós temos na vida são presentes de Deus. Amém? Veja lá Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 31. Vamos ler bem forte esse versículo. O que diz? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória... Então prepara bem aí o cavalo.
para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Você acorda de manhã, pula da cama com saúde. Quem está dando saúde? Deus. Você vai trabalhar, no final da tarde você agradece a Deus, diz: Senhor, muito obrigado pelo dia que eu tive hoje, porque o que eu consegui foi o Senhor que me deu. Então nós temos que ter esse princípio na vida. Na vida. Vamos ler juntos, bem fortes, o Salmo 44. Salmo 44, de 1 a 4. Salmo 44, de 1 a 4. Veja bem. Os filhos de Coré, que cuidavam do louvor no templo antigo, na época de Davi, eles compunham os hinos, e na letra dos hinos eles colocavam aquilo que eles criam, a teologia deles. Vamos ver, bem forte, todo mundo aí, Salmo 44, de 1 a 4, vamos lá? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Amém. Então, quando a coisa estiver difícil, eu falo assim: o Senhor é o nosso rei, e ordena a nossa vitória. Ordena, é Ele que dá ordem. Tá certo, gente? Então nós temos o DNA vitorioso. Somos mais que vencedores. E o primeiro princípio que eu tenho que viver, esse princípio, é que toda vitória vem do Senhor. Você avança e Deus vai lhe dando. Deus vai lhe dando. Por isso, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Josué, nós vamos ler, e a semana que vem, capítulo 7, a derrota em Ai, que foi uma derrota temporária, porque a vitória veio depois, e a gente vai aprender por que a gente, às vezes, fracassa, nós como crentes. Agora, diante disso, eu quero colocar 4 pré-requisitos para a vida vitoriosa. Se a vitória vem de Deus, se a vitória é um presente de Deus, o que eu devo fazer, humanamente falando, para ter essa vitória? Qual é a minha participação, a sua participação, nessas conquistas, nessas vitórias? Estão entendendo ou não? Porque se a vitória vem, então diz assim: tá bom, então eu vou dormir, porque o Senhor dá enquanto a gente o quê? Dorme. Isso é lema meu, baiano. Não. Teve uma irmã que ficou zangada comigo, mandou até uma mensagem: o senhor falou mal dos baianos. Eu sou baiano mesmo, baiano branco. Veja o preconceito da irmã. Primeiro pré-requisito, irmãos, para uma vida vitoriosa, é a fé. A fé. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31. Por que as muralhas ruíram?
Por que que Josué entrou em Jericó? Por que que o povo teve essa conquista lá? Qual foi o primeiro pré-requisito para uma vida vitoriosa? Lê comigo, por favor, o que é que diz? Pela fé, ruíram as muralhas depois de rodeadas pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu. Então, Raabe foi salva pela fé, e as muralhas ruíram porque o povo teve fé. Pense, irmãos, pense numa coisa. Vamos pela lógica. Tem sentido isso? Durante 6 dias rodear a cidade, todo mundo calado. No último dia, no 7º dia, rodeou 7 vezes, calado. Aí, depois de rodear 7 vezes, dá um grito. Pensa, é muito baseado, não é? Pensa um negócio desse, não é coisa de doido, não. Pensa aí. No 7º dia, grita, aí onde você estiver, você já entra matando e limpando e tudo. Não, do ponto de vista de lógica humana, tem sentido isso? Pois é. É a mesma coisa. A gente mandar fazer a planta de um prédio com 14 andares sem dinheiro. Tem que internar, é ou não é? Então preste atenção, a fé, ela é onipotente. Charles Spurgeon, citando, ele tem um sermão famoso, eu leio esse sermão toda vez que eu estou assim meio incrédulo, eu leio, porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele vai galardoar, recompensar. Recompensar. Esse é o primeiro princípio. Você tem fé ou não? Ou fé de mais ou fé de menos. Mas tem que ter fé. Quando a gente estuda esse assunto, fé, na Bíblia, tem pelo menos 3 sentidos. Primeiro é a fé salvadora. A Bíblia fala, né, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus dá a fé para a gente crer, para a gente receber a salvação. A Bíblia fala de fé também como um conjunto de doutrinas. A Bíblia fala que nós temos que batalhar pela fé. E essa fé aí é não somente guardar a palavra, mas ter o conteúdo teológico, bíblico da fé. Mas a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O que significa isso? É que o nosso estilo de vida é pela fé. É total dependência de Deus. Tá certo? Então, por exemplo, é o agricultor, que ele lavra a terra, ele joga a semente, mas chega no momento que não depende mais dele. Depende de Deus. Então, a nossa vida tem que ser uma vida vivida pela fé. Não basta ter apenas o conteúdo doutrinário, né? A gente fala assim, ó, fulano é neófito. Neófito é aquela palavra novo na fé. Mas às vezes o cara é velho na fé, o desgramado, sabe tudo, mas não vive pela fé. Sabe tudo, sabe de Calvino, de Lutero, de não sei o quê, sabe as confissões de fé, tudo, sabe tudo. Acaba a cabeça desse tamanho.
mas o coração, ó. E aí nós temos que aprender. Veja lá, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, irmãos. Depois vocês estudam esse capítulo, aparece aí pela fé mais de 30 vezes. Mas o texto começa dizendo, versículo 11: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se... Então preste atenção, a fé é certeza de coisas que se esperam. Quem foi que prometeu da terra? Deus. Ele vai mentir? Não. Então eu tenho que ter fé naquilo que Deus disse. E essa fé é certeza. Você imagine Josué e Caleb. Josué e Caleb. Vamos pegar o exemplo de Caleb. Ele ficou 38 anos esperando que Deus cumprisse a promessa. E aí ele entrou na terra prometida. Você tem paciência para esperar 38 anos? Por que ele esperou? Diz lá, em Josué capítulo 14, que ele perseverou em buscar o Senhor. Ele perseverou na fé. Por quê? Porque ele tinha certeza. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então tem fé, é certeza. Agora, fé também é a convicção de fatos que se não veem. Como é que a gente entende isso, irmãos? A fé, ela vê o invisível, não o inexistente. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você tem convicção de que aquilo é verdade ou não? E disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre as águas. É tão bonito você olhar para as Escrituras, e mesmo que você não é um testemunho ocular, você tem convicção que aquilo que é invisível não é inexistente. Inexistente. Moisés não esteve presente no ato da criação, mas Moisés escreveu Gênesis capítulo 1. Hebreus capítulo 11 fala desse negócio. Veja lá em Hebreus 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. O que é que diz? Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Não é inexistente, é o quê? Invisível. O que é que falta na geração hoje? Até essa semana, aquela discussão que os jovens, quando vão para a universidade, abrem mão da fé. Só jovem não convertido. Porque o convertido pode até ter umas crisezinhas. Mas vai abandonar a fé? Então nós precisamos ter convicção. Convicção. Então, Josué creu e o povo creu. Vai lá, faz assim, e toca no dia e vai acontecer, vocês vão entrar em Jericó. Certo? Entrar numa cidade, Fortaleza, com esse negócio aí.
A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível, ela recebe o impossível. A fé é um instrumento por meio do qual conquistamos as vitórias espirituais. Ninguém tem uma vida vitoriosa ou se apropria da vitória que vem de Deus se não for pela fé. Tá certo? E a fé vê umas coisas invisíveis, vê o invisível, crê no incrível. Eu me lembro quando a gente foi construir esse projeto aqui, que a gente não tinha dinheiro, a gente vendeu a casa pastoral por 70 mil reais na época. E a gente começou essa obra aqui com 70 mil. Aí nós fizemos o estaqueamento, tem 103 estacas de 12 metros para segurar isso aqui. Acabou o dinheiro. Aí teve um irmão que me chamou na casa dele, fez um jantar, e disse: pastor, nós estamos muito preocupados com o senhor. Eu falei: por quê, meu irmão? O senhor está doido. E me deu um cartão: nós vamos recomendar uma psiquiatra, amigo. Eu falei: não, eu já tenho. Eu já vou a psiquiatra há anos. Doutora Roseli, que eu escrevi o livro com ela. Eu sei das minhas loucuras. Eu sei. E... não, mas eu falei: não, meu irmão, é assim mesmo, tá, não sei o quê, papapá. E a gente apanhou tanto para fazer as coisas, para fazer isso aqui. É como nós vamos apanhar, né? Tá aí, para fazer tudo é com muita luta. Mas nós temos que perseverar na fé. Deus vai dar essa tenda aí, essa tenda vai encher, vai vir gente, Deus vai levantar os recursos. Depois a gente joga tudo no chão, faz o prédio, vai colocar a escola aqui, futuramente a universidade cristã. Aí as novas gerações tocam. Mas nós vamos deixar esse legado para eles, de fé. Vão escrever a história da gente, tudo doido, tudo chapado. Começar uma obra de 80 milhões sem dinheiro, né? Mas é só você ver aqui. Então, fé é o primeiro princípio. Segundo princípio para uma vida vitoriosa, Josué 3:5. Josué 3:5, que diz o quê? Vamos ler juntos? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Santificação é um princípio, ou um pré-requisito para a vitória. As maravilhas da passagem do Jordão, da destruição de Jericó, deveriam ser precedidas pela santificação do povo e da liderança. Veja, irmãos, vamos ler juntos Josué 5, 13 a 15. Porque antes de começar a batalha em Jericó, quem foi que se apresentou? O Senhor dos Exércitos. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. Josué 5,13 diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou a Josué e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Vamos ler juntos, versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Louvado seja Deus. Preste atenção, irmãos. Esse negócio de santificação é um assunto muito particular, pessoal,
Porque cada pessoa é responsável pela sua santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses. Cada um cuide do seu próprio corpo. Cada um cuide de si mesmo. Então, nós temos que entender que a obra de Deus, as conquistas de Deus, sendo uma dádiva de Deus, Ele não vai dar para a gente se nós não fizermos a nossa parte de preparação espiritual, de santificação espiritual. Certo? O caminho de Deus é o caminho da santidade, não tem jeito. Por que isso? Eu fico pensando, é que as nossas lutas não são as nossas lutas, são lutas de Deus. Quem vai lutar não é Josué, é o príncipe do exército, é Deus que vai lutar por nós. Existe, meus amados irmãos, na vida do crente, esse aspecto sobrenatural. Paulo disse que nós estamos assentados em Cristo nos lugares, o quê? Celestiais. Então, lembra, por exemplo, de Êxodo, capítulo 17, que Josué estava lutando contra os amalequitas, e Moisés lá no monte orando. Quando ele prevalecia a oração, Josué ganhava. Quando ele... É tanto que subiram dois para segurar a mão dele lá. Então pense o seguinte, a sua vida como cristão, você vive pela fé, e tudo que envolve a sua vida como cristão, envolve o lado sobrenatural, o lado espiritual. Não tem como. Você, tem até um hino, né? Tirar a tomada. Você está ligado no mundo espiritual. A moeda do mundo espiritual é a fé. A moeda que circula no mundo espiritual. Você não conquista nada no mundo espiritual se não for pela fé. Mas a santidade e a santificação é algo que deve ser tratado na nossa vida pessoal. Certo? Vocês acham que Deus vai dar a vitória para aquele que vive em desobediência? Vamos para um texto lá, em 2 Timóteo. Capítulo 2. Versículo 20. 2 Timóteo 2,20 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro. Alguns para honra, outros porém para... Versículo 21, vamos ler juntos? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado. Pronto. Você que é mulher, você cozinha em panela suja? Não. Certo? Deus usa o vaso o quê? Limpo. Vamos lá. Terceiro princípio. Primeiro qual é? Fé. Segundo, santificação. Terceiro, presta atenção, a obediência. O que significa a obediência aqui, nesse texto? Significa você seguir as estratégias de Deus. Se fosse nós hoje, tivesse no lugar de Josué, com o conhecimento que a gente tem,
a gente ia dizer para Deus o quê? Isso não vai dar certo. Esse plano está fadado o quê? A derrota, ao fracasso. Porque nós, irmãos, temos um defeito muito sério. É que a gente quer ensinar Deus. Não é assim? Eu discuto muito com Deus assim, quando eu falo assim, ó, isso aqui não tem sentido. Não é assim? Pedrão, depois de passar a noite toda pescando, não pescou nada, aí Jesus, que era carpinteiro, não entendia nada de pesca, diz, lançai as redes. Eu disse, sob a tua palavra, o quê? Eu vou lançar, mas que o senhor não entende de nada de pescaria, o senhor não entende. Ele não entende de pescaria, ele entende do quê? De criação, ele criou tudo, os peixes obedecem, os cardumes, tudo está debaixo do controle dele. Não é assim? Aí você diz, eu não quero discutir com Deus não, mas Deus não entende nada de casamento, porque Jesus veio e não casou. Sim, Jesus não casou não precisava casar não. Mas quem foi que inventou o casamento? Quem foi que estragou o casamento? Então, quando tem princípios de Deus, nós temos que obedecer. Certo? Lembra lá do rei Josafá? Todo aquele povo reunido para destruir. Acho que o pastor Hernandes pregou aqui a semana passada, 2 Crônicas, capítulo 20. Aí vem a resposta, ficai parado. Essa batalha não é vossa. Aí, já pensou um negócio desse? A estratégia de Deus, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vai dar. Lá em Ai, nós vamos ver a semana passada. Josué desprezou, teve essa vitória fantástica aqui, milagrosa. Quando chegou em Ai, disse, não vamos cansar o nosso exército, manda uns 3.000 lá que resolve. Foi lá, levou uma surra. Aí voltou, aí ficou todo mundo choroso, não sei o quê. Deus abandonou a gente. Crente é assim. Deus faz um milagre aqui no capítulo 6, no capítulo 7, leva uma surra. Mas depois Deus diz, vai mudar a estratégia. A estratégia que Deus usou aqui, irmãos, em Jericó, não foi a mesma que ele usou lá em Ai, não. Lá ele mandou ir todo o exército. Ele deu a estratégia, tocar fogo na cidade, para o povo sair. Então, por exemplo, é importante entender, porque eu li um livro de um pastor chinês, um homem que veio do céu. Mas pensa num negócio 3D. Era muito milagre que o homem fazia, tudo. Aí eu fui lendo o livro, eu fui me encolhendo. Eu falei, não, sou um pastor chinês. Senhor, eu lá da Bahia, aqui, chinês. Porque crente tem uma mania. Crente lê biografia, ele acha que porque aconteceu com o outro, tem que acontecer com ele. É assim ou não é? E Deus age de maneira diferente. Deus vai dar vitória para você usando uma estratégia que você nem imaginava. Não vai usar a mesma estratégia que usou. O nosso Deus é criativo. A graça de Deus é multiforme. É a mesma coisa de conversão. Tem gente que... Paulo, né? Paulo se converteu caindo do cavalo. Significa agora que nós vamos sair montando a cavalo para cair, para ver Jesus? Não. Timóteo, Samuel foi consagrado, nasceu como resposta de oração. Ele não podia cantar no acampamento. Foi numa segunda, Jesus tocou-me, foi numa terça. Aí entra eu e ele. Foi qualquer dia. Jesus tocou, eu não sei. Mas que eu estou vivo, eu estou. Porque Deus age de forma diferente. Deus usa estratégias diferentes. Porque tem gente que quer botar Deus no Excel. A obediência é o terceiro pré-requisito para a vitória. Obedecer significa seguir às riscas a estratégia de Deus. As instruções foram dadas minuciosamente a Josué. Tudo com 7. É cabalística, que é o número da perfeição.
7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, e no 7º dia o quê? 7 vezes. Geralmente, as estratégias de Deus são simples e aparentemente o quê? Absurdas. Lembra com Gideão? Apareceram não sei quantos mil homens. Depois ele disse, tem muita gente. Aí baixou para 30 mil, depois ficou o quê? 300. Qual é a arma que vai usar? Pensa num negócio maluco. É uma tocha acesa, aí bota um negócio de barro para o povo não ver o fogo aceso. Aí vocês vão entrar no arraial. Quando entrar no arraial, quebra joga o vaso de barro, levanta a tocha, grita, e o povo sumiu. Não é assim não, gente. Acho que Deus, Deus tem humor, tá? Ele ri. Porque tem irmão que diz que meu irmão, eu sou de Deus. Certo? Humor no céu é coisa séria. Você vai ver. Quando chegar lá. Porque Deus deve rir. Ele né? Não tem lá o Salmo 2, que as nações se enfurecem e tramam contra o ungido do Senhor, e o Senhor lá do céu ri. E ele deve rir também quando eu e você queremos ensinar ele. Senhor, olha, pela minha experiência, eu acho que é melhor só fazer assim, 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 assado. Eu tenho MBA. Quando Paulo vai tratar da doutrina da eleição, ele termina dizendo o quê? Ó, profundidade da riqueza, né? E da sabedoria. Quem foi o teu conselheiro? Você acha que Deus precisa, para fazer as coisas, precisa de conselho nosso? O grande objetivo de Deus, provavelmente, é revelar o seu poder por meio da nossa fraqueza. Amém? Então Deus diz assim, olha, esse pessoal é fraco mesmo, eu vou dar a vitória para ele. E eu vou ser glorificado. Porque eles vão reconhecer que fui eu que fiz. Então, fé, santificação, obediência, que significa seguir as estratégias de Deus. Não lê na Bíblia, se tem princípio na Bíblia, obedece, não discute. Obedece. Princípio não se discute. Quarto princípio. Agir corajosamente. Irmãos, ação corajosa é o quarto princípio, ou quarto pré-requisito para a vitória. Se, no livro de Josué, a conquista era um ato de posse, era necessário que houvesse o quê? Coragem. As muralhas ruíram, mas o povo tem que entrar na cidade e tomar posse da cidade. Isso tem que ser um ato de coragem. Veja lá Josué 1,6, o que diz? Vamos lá, Josué 1,6, o que diz? Ser forte porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar. Então você, Josué, não seja frouxo, seja macho, cabra macho. Vocês estão entendendo? É mais ou menos na linguagem tradicional hoje. Vai lá e enfrenta. Irmãos, isso é um princípio que está faltando na igreja. Às vezes,
a gente age covardemente. Covardemente. Se a gente quiser, se o povo aqui se unir à igreja, rapidamente, todo mundo está sendo treinado aí para ganhar alma para Cristo, a gente dobra o número de membros da igreja, dobra o número de arrecadação, triplica a arrecadação, constrói prédio, constrói o que quiser. Agora precisa ter tutano. Tem que ter sustância. Ah, meu irmão, olha, não vai. E hoje, eu fico vendo aqui, vou ter que pregar o sermão de novo, quando Davi estava morrendo, chega Salomão e diz, Salomão, seja homem. Seja homem, pelo amor de Deus. Os homens hoje não estão com medo até de pagar a conta. Porque não vai casar? Não, porque tem que pagar a conta. Tá bom, desgraça. Vai jogar joguinho. Vai entrar na... Presta atenção, irmão. Nós estamos vivendo uma doença na sociedade. Está faltando homens de coragem. Mulheres de coragem. Onde tem um crente corajoso, as coisas acontecem. Agora eu vou dizer uma coisa para você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo 1, versículo 7. O que diz aí? Vamos bem forte, o que diz? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que coisa linda. Então, se você é covarde, não põe a culpa em Deus, não. Deus, Ele nos dá desafios e Ele sempre vai pedir para mim e para você o impossível para mim e para você. Só que o impossível para mim é possível para Ele. E se a vitória vem dEle, é Ele quem vai fazer. Então seja homem. Ser forte e corajoso. Ação de Josué. Deus agiu, as muralhas caíram e o povo tomou posse da cidade de Jericó. Agir corajosamente em obediência ao chamado de Deus é a vocação do cristão e do povo de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ler Tiago 1:25. Tiago 1:25. Depois põe o verso 26 também. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será operoso praticante. Mandou fazer, não fazer. Certo? E nós vamos para frente e vamos para cima, com a graça de Deus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Se nós temos o DNA da vitória, se a vitória vem de Deus, cumpre a mim essas 4 coisas que nós devemos fazer, e aí as coisas irão acontecer para a glória de Deus. Pai querido, muito obrigado pelo livro de Josué, esse manual da vitória. Esse livro que nos ensina a nossa total dependência do Senhor. Mas a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar pela fé, a ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da nossa vida. Que a bênção do Senhor seja perene, constante, inequívoca na nossa vida e na vida da Tua igreja, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a vida da igreja de Pinheiros, para a nossa vida, para a vida das famílias da igreja de Pinheiros e reconhecer: o Senhor está com eles, o Senhor está conosco, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é quem faz tudo, e a glória é Tua, Senhor. E nós viveremos eternamente para glorificar o Teu nome, para nos encantar, nos deslumbrar com a grandeza do vosso ser, majestade, santidade, glória. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida produtiva aqui na terra. Faz de cada um aqui operoso praticante da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.